No vídeo de hoje nós vamos ver aí como criar uma tabuada em Python. Então o resultado final será este aqui que eu vou mostrar agora para vocês. Vai exibir aqui, né, bem-vindo ao TabuPy, e aí a gente escolhe qual tabuada que a gente quer. Eu vou escolher a tabuada do 5. Aí ele pergunta da onde que a gente quer começar a multiplicar nessa tabuada do 5, o número inicial. Eu vou passar o 1 e o número final eu vou passar, por exemplo, o 20. Tá? Então ele vai me passar uma tabuada do 1 até o 20 do 5, tá? E no final ele exibe ainda, né, deseja continuar? Se eu apertar sim, né, digitar um S, ele vai continuar, né? Eu posso escolher outra tabuada, do 10, por exemplo, do 1 até o 10. E aí ele multiplica para mim. Se eu apertar não, ele encerra o programa. Então, pessoal, vamos aqui criar a tabuada, tá? Então aqui a primeira coisa que a gente vai colocar aqui no nosso código é um print, né? Você coloca o nome da sua tabuada aí, tá? Eu vou colocar bem-vindo ou bem-vinda, né, ao TabuPy. Eu vou colocar essas setinhas aqui para dar um estilo aí diferente para o programa. Antes desse bem-vindo aqui, eu vou colocar um print, né, de tracinho igual vezes 20 para exibir 20 vezes, né, esse tracinho igual para criar um estilo aí para o nosso programa no terminal. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou criar um loop, né, aqui em cima, um loop infinito, e vou indentar esses prints aqui para dentro do meu loop infinito. Ele vai se certificar para rodar o programa sempre que a gente quiser. E quando a gente não quiser mais, a gente pode encerrar esse loop e encerrar o programa, tá? Então aqui embaixo a gente vai criar os inputs, né? Primeiro da tabuada, qual tabuada a gente vai querer. Então a gente vai passar um int, que é o inteiro, né? Input. E aqui dentro a gente vai digitar qual tabuada você quer. E aqui ele vai ter que digitar, o usuário vai ter que digitar qual tabuada ele quer. Se é do 5, se é do 2, se é do 10. Aqui eu vou colocar qual número inicial ele quer começar a multiplicar de acordo com a tabuada que ele digitou. Número inicial. E aqui embaixo eu vou criar uma variável, né, para receber, né, o número final, tá? Então int input número final. Então aqui ele vai ter que digitar tanto a tabuada, tanto o número inicial para multiplicar essa tabuada e o número final que ele quer que termine de multiplicar essa tabuada. Então depois disso, né, a gente vai chamar o for, o loop for, né? E aqui a gente vai criar uma variável local in range, e aqui eu vou colocar o início, né, e o final, que são essas duas variáveis aqui que o usuário vai digitar qual que é o número inicial e o número final que ele deseja multiplicar, saber o resultado da multiplicação de acordo com a tabuada. Então aqui dentro do for a gente vai precisar criar uma variável que vai receber o resultado da multiplicação de acordo com a tabuada. Então a gente tem que pensar, esse tab aqui, que é a variável local que eu criei, ele vai representar o número inicial até o número final que foi digitado pelo usuário, tá? Então, para a gente obter o resultado da tabuada, a gente precisa multiplicar a tabuada por esse tab. Então, aqui eu vou multiplicar a tabuada, tá, vezes o tab, beleza? Então, aqui a gente já tem o resultado da tabuada. Então, aqui a gente vai imprimir agora, né, o resultado. Antes a gente vai colocar aqui, tá, qual tabuada que é? Tabuada do... E aqui colocar um vírgula para concatenar, né, com a tabuada aí que o usuário digitou. E aqui a gente vai imprimir, né, o resultado. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai chamar primeiro, né, a tabuada, né? Depois a gente vai colocar um X aqui para concatenar, a vírgula, né, para concatenar com o X, depois outra vírgula para concatenar com o tab, né, que vai representar o valor inicial até o final que ele deseja multiplicar com o número da tabuada escolhido, e depois outra vírgula aqui representando uma string com um sinal de igual, e depois finalmente o nosso resultado, que é a nossa variável que nos dá o resultado da tabuada. Então se a gente rodar esse programa, ele vai funcionar, só que a gente precisa, né, colocar um break aqui para ele não ficar em um loop infinito. Então vamos ver agora. Olha, então aqui ele exibe a mensagem: vou querer a tabuada do 5 do 1 até o 10. Por algum motivo, ele só exibiu 5 vezes 1. Ah, é porque eu coloquei o break aqui, pessoal. Tá, eu vou colocar o break aqui no final. Eu coloquei o break aqui embaixo do print. Aí ele só leu o comando uma vez e parou o loop, tá? Não é isso que a gente quer que aconteça. Então, se a gente vir aqui, novamente executar o programa, que era a tabuada do 5 do 1 até o 10. Então ele nos dá do 1 até o 9. Isso porque o loop do for, ele precisa sempre, ele conta até o... Se a gente escolhe 10, ele vai contar até o 9. Tá? Então a gente precisa colocar aqui nesse final um mais 1 para resolver esse problema. Eu vou executar novamente. Então eu quero tabuada do 5 do 1 até o 10. Então aqui ele exibe até o 10. Isso porque a gente colocou final mais 1 aqui. Então, ele está exibindo o resultado, né,
corretamente aqui, tá? Da tabuada do 5, beleza? Então agora, né, a gente vai criar uma pergunta, né, de continue, né? Se a pessoa deseja ou não continuar. Vai exibir um print aqui para estilizar o programa e uma variável chamada continuar, que vai receber um formato de string input para receber algum dado do teclado, e vamos escrever aqui entre strings se a pessoa deseja ou não continuar. Vamos fazer uma pergunta, né? E a resposta vai ser um S, que representa o sim, barra, ou um N, que representa o não. Aqui a gente vai dar um barra N para pular uma linha para o usuário digitar. Então aqui eu vou colocar uma função .strip, né, que ela serve para eliminar os espaços. Por exemplo, se o usuário apertar espaço e apertar enter, para não dar nenhum erro. E aqui eu vou colocar um .upper, que serve para deixar a resposta do usuário minúscula, e eu vou obter apenas a primeira, né, a primeira resposta. Por exemplo, se o usuário digitar sim, eu vou pegar apenas o sim, o S desse sim. Se o usuário digitar não, eu vou pegar apenas o N desse não. Por isso o colchetes e o zero aqui. Esse upper para tornar a letra maiúscula. Agora aqui a gente vai verificar. Se continuar estiver, que é o in, né, estiver em N, né, então eu vou parar o loop do programa. Como que eu paro esse loop infinito aqui para ele não ficar rodando para sempre? Eu paro com um break. Se não, né, não precisa colocar nada, ele vai continuar rodando o programa normalmente. Então com isso a gente tem uma tabuada feita em Python, apenas usando, né, algumas condicionais, alguns prints e loops para isso, beleza? Então se você curtiu este vídeo, já deixa o seu like para fortalecer o canal. Isso faz o YouTube entender que este conteúdo ele te ajudou de alguma forma, e mais pessoas vão conhecer o canal se você me ajudar com um like aí também, beleza? Vamos testar o teste final aqui, né, para ver se está funcionando. Então aqui ele pergunta qual tabuada eu quero a tabuada do 10, eu quero do número inicial 1 até o número 20. Então aqui ele me mostra a tabuada do 10, do 1 até o 20, com valores corretos, ok? E ali embaixo ele me pergunta, olha, você quer continuar? Se eu digitar o S minúsculo, ele vai transformar em maiúsculo para mim, tá? Então se eu digitar S, ele vai continuar me perguntando qual tabuada que eu quero. Eu vou escolher do 3 agora, do 1 até o 10. Então aqui ele me mostra a tabuada do 3, né, do 1 até o 10. E agora se eu apertar o N, ele vai encerrar o programa e aí não vai me perguntar mais nada. Então é isso, pessoal, muito obrigado a você que assistiu até aqui, muito obrigado mesmo. Eu vou ficando por aqui, até os próximos vídeos.